Silvério Cast, o podcast que valoriza a educação e os protagonistas que fazem a diferença. Hoje temos a honra de apresentar uma convidada inspiradora, professora Mariana de Fátima Farias Ferreira. Pois é, Jamile. E com 39 anos de idade e parte deles dedicado ao ensino, Mariana é formada em pedagogia, pós-graduada em educação especial, atuando com compromisso e paixão pela inclusão. Desde 2022, faz parte do quadro efetivo da Escola Estadual Professor Silvério Lins, onde tem sido a referência na promoção de práticas pedagógicas acessíveis e transformadoras. E além de profissionalismo, Alexandra, além disso, ela assume desde 2024 a coordenação do programa Professor Mentor, meu projeto de vida, ajudando alunos a traçarem caminhos de sucesso e propósito. Sua trajetória também inclui experiências no IBGE, onde trabalhou entre 2013 e 2016 e depois entre 2021 e 2024, contribuindo para importantes levantamentos e análises nacionais. Fora do ambiente profissional, Mariana é casada com Marcos Ferro e é mãe de Miguel e Mirella, equilibrando a vida familiar com seu compromisso incansável pela educação. Prepare-se para uma conversa repleta de conhecimento, experiências e reflexões sobre o impacto da educação especial em nossas comunidades. Fiquem ligados no Silvério Cast, porque o aprendizado começa agora. Então, Mariana, para começarmos, apesar dessa apresentação na abertura do podcast, queremos saber, diante de sua ótica, quem é Mariana Ferro? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, tá? E quero dizer também que essa pergunta é uma pergunta muito difícil para mim, porque como eu sou uma pessoa emocional, para mim é muito difícil falar sobre mim mesmo, tá? Mas vamos lá. Sou Mariana. A vida na educação para mim chegou um pouco tarde, porque eu sou filha de um casal de trabalhadores autônomos, tá? Que sempre me deram a oportunidade de estudar. Nunca me cobraram assim para ter que trabalhar cedo, e isso foi uma oportunidade para mim focar mais só nos estudos. E desde a infância eu achava que eu seria médica veterinária, e com essa oportunidade que os meus pais me deram, eu consegui entrar no curso de medicina veterinária, mas quando eu comecei foi um curso que eu não me identifiquei, não gostei e acabei desistindo. Aí logo após fiz o Enem de novo, que foi onde eu entrei na pedagogia, que foi uma das melhores coisas assim que eu fiz na minha vida, que hoje é a minha paixão e acredito que é um dos propósitos da minha vida hoje, que lá eu aprendi muito, lá eu conheci a educação especial, foi por causa dela que eu estou aqui hoje, né? E para mim, ver um aluno reconhecendo o seu potencial é uma coisa para mim inexplicável, que não tenho palavras para descrever o que é isso, e é uma coisa que só sendo professora e só com a educação pôde me proporcionar. Incrível, hein? Professora Mariana, o que motivou a criação do programa Professor Mentor, meu projeto de vida? E qual é o principal objetivo dentro do Silvério Lins? Bom, o programa Professor Mentor ele foi criado em 2021 pela Secretaria Estadual de Educação, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa, que a gente chama de FAPEAL, tá? E um dos principais objetivos desse programa foi para recompor as aprendizagens que foram perdidas pelos alunos durante a pandemia, porque muitos alunos tiveram dificuldade de acesso a ter uma educação de qualidade. Aí, com isso, esse programa foi criado para recompor essas aprendizagens que eles perderam, através de um acompanhamento mais assim individualizado de um professor. E que um dos principais objetivos dele também é reforçar esse vínculo entre o professor e o aluno, estimular o protagonismo do estudante em relação à sua aprendizagem e também apoiar no desenvolvimento de que o aluno tenha um planejamento de um projeto de vida. Então, Mariana, para você, como a mentoria dos professores contribui diretamente para a formação dos alunos em termos de autoconhecimento, propósito e planejamento de vida? Bom, como eu falei, porque o professor ele trabalha com o acompanhamento daquela turma específica. Aí com aquela turma específica ele vai observar qual é o nível de dificuldade e o nível de habilidade de cada turma e de cada aluno.
ele faz isso através de ações, de atividades e de projetos em diferentes áreas. Que esses projetos, quando são elaborados com essa turma, eles têm o objetivo, né, de que o aluno faça uma reflexão de autoconhecimento dele e que com isso também ele tenha um propósito de um futuro, uma perspectiva de futuro. Incrível, né? Só para o nosso público entender, Mariana, quais são os eixos fundamentais que orientam o programa e como eles impactam o desenvolvimento dos estudantes? Os eixos que norteiam o programa são projeto de vida, como eu já falei, recomposição das aprendizagens, tem as competências socioemocionais, tem o engajamento e território, tem a parte da família e também tem os trabalhos com as diversidades, tá? Que esses eixos trabalhados em conjunto, eles podem contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos, que é isso um dos cernes do programa, tá? Ter esse desenvolvimento integral a partir das recomposições da aprendizagem e a partir desse apoio com as ações que o professor dá em desenvolver no aluno para que ele tenha um propósito também de vida no futuro, uma perspectiva. Professora, de que maneira o programa ajuda os alunos a identificar suas habilidades, talentos e área de interesse para o futuro acadêmico e profissional? Pronto. Através deste eixo, que é um dos principais do programa, que é o projeto de vida, que muitos professores utilizam também a disciplina do projeto de vida para fazer com que os alunos reflitam, se eles se autoconheçam, né? Que eles tenham um interesse maior em procurar, em planejar o futuro, tá? Porque muitos alunos hoje em dia estão aqui na escola e só pensam em terminar o ensino médio. E com o professor mentor e o projeto de vida, ele tenta fazer essas ações, elencar essas ações, para que o aluno de alguma forma tenha um planejamento a curto, médio e longo prazo, tanto na vida nos estudos, como na vida profissional e também na vida pessoal. Bom, como os professores são preparados para atuarem como mentores no programa? Existe alguma formação específica para isso? Sim, existe. Nós nos reunimos quinzenalmente em reuniões de alinhamento e também de formações que são vindas pela SEDUC, que nessas formações e nessas reuniões a gente discute, tem algumas orientações vindas da SEDUC também, tem umas sugestões, que é o que o professor vai trabalhar durante um período bimestral com sua turma. Então, Brenda, quais desafios você percebeu ao implementar o programa da Escola Estadual Professor Silvério Lins? E quais estratégias têm sido adotadas para superá-los? Um dos principais desafios que eu vejo até hoje é a questão que nossa escola, 70% dos alunos são alunos da zona rural. E o programa, ele funciona de uma forma em que a recomposição da aprendizagem ela tem que ser feita no contraturno. E os alunos da zona rural, como depende do transporte, né, do município, eles só podem vir no horário e o transporte não é disponibilizado no outro horário. Isso dificulta um pouco o professor a trabalhar essa recomposição dessa aprendizagem com essa turma. Aí a gente tenta encaixar em alguns outros momentos, se tiver alguma aula vaga, se tiver poder pegar algum sábado, o professor consegue trazer essa turma para fazer esse trabalho com ela, ou então fazer algum atendimento individualizado com algum caso algum aluno necessite também. Você poderia compartilhar um caso ou experiência marcante de um aluno que se beneficiou do programa? Temos sim. Temos um aluno do ano passado que até a história dele foi levada, né? Que foi pedido, foi levada como referência daqui da escola, que é o aluno chamado Dênio, que um dos fundadores, um dos criadores, incentivadores, né, do programa Professor Mentor, que é o Rafael Brito, ele vai fazer um livro e ele está pedindo essas histórias desses alunos. E a história do Dênio foi levada para ele, e pode ser que saia também no livro, que o aluno, o Dênio, desde que quando começou a receber os R$100, ele sempre teve a perspectiva de juntar aquele dinheiro para poder investir depois. Aí quando ele conseguiu arrecadar um valor, aí ele foi e comprou uma novilha, e essa novilha hoje é o que dá algum dinheirinho extra para ele, que é onde ele retira o leite, ele faz as vendinhas deles e ele sempre informa pra gente que sempre tem uma rendazinha
no bolso porque ele primeiro investiu em vez de querer só gastar esse dinheiro. Sobre investir, tá tendo Isso. lucro, né? Aí, com o dinheiro do Bolsa Conclusão, ele também já pensa em aumentar essa produção dele. Já ajuda bastante. Isso, ajuda muito. Interessante. Professora, como a família e a comunidade escolar podem apoiar os alunos no desenvolvimento do projeto de vida proposto pelo programa? Assim, na minha opinião, a família é um dos pilares fundamentais, assim, que desenvolve a aprendizagem do aluno e estimula ele no seu projeto de vida, porque com o apoio familiar, o aluno ele consegue ter uma perspectiva maior, já que a família dá essa oportunidade e dá esse apoio para ele também, porque só a escola, às vezes, a gente não consegue. O aluno pode entender, pode querer, mas quando não tem aquele apoio familiar, pode servir de alguma barreira para ele. E quando a família participa, muito participativamente na vida do aluno, o aluno desenvolve, assim, de uma forma que desenvolve na aprendizagem, ele se engaja mais, ele participa mais, e isso faz toda a diferença para o futuro dele. Ele se sente acolhido, né? Então, Mariana, existe alguma metodologia diferenciada utilizada para acompanhar o progresso dos alunos ao longo do programa? Sim, existe. Além desse acompanhamento, né, que cada professor faz com sua turma, através dele, das observações dele, das avaliações dele, também ele conversa com os outros professores. O professor, ele elenca o nível de cada turma, de cada aluno, e a partir daí ele cria ele preenche planilhas, que nessas planilhas ele coloca lá as observações do protagonismo dos alunos, coloca a participação deles em relação à escola e também tem a frequência que o professor acompanha por lá, por essas planilhas. Bom, dentro do eixo mediação artístico-cultural, quais atividades desenvolvidas pelos professores mentores da escola que merecem destaque por sua relevância? Teve vários, porque como Mar Vermelho é uma cidade muito cultural, professores tiveram várias oportunidades e tiveram vários projetos legais que saíram daqui da escola. Que aqui são 6 turmas, 6 professores mentores, e os 6 trabalharam de formas diferentes, mas que foram formas que para as outras escolas serviram de exemplo. Que teve uma entrevista com eu acho que é o diretor cultural daqui do município, que foi muito importante, para que o pessoal também ficou conhecendo muito. Teve uma roda de conversa com acho que a diretora cultural também daqui, que apresentou também um grupo de, não estou lembrada agora do que foi, mas foi um grupo que apresentou para a turma cultural também daqui do município. Teve um outro professor que fez uma entrevista com o nosso coordenador, que também é poeta, que também ficou bem legal, que também está no YouTube da escola, e fora outros eventos que teve um trabalho também que o professor fez individualmente dele, com a turma dele, referente à matemática, que envolvia trigonometria e também artes, coisa que se não fosse esse professor apresentando, eu também nunca saberia, nunca conhecia, e que outras pessoas também tiveram a oportunidade de conhecer. Bacana, né? Quais são suas expectativas para o futuro do programa Professor Mentor? Há planos de expansão ou aprimoramento dos eixos que norteiam a iniciativa? Eu acredito que sim, viu? Porque o programa, ele tem... começaram a perceber que o programa tem um engajamento grande. Ele junta muito escola, turma, outras escolas, e está sendo um trabalho que a gente desenvolve, um trabalho, o mínimo que seja que possa aparecer para a escola, junto com o programa, ele se torna no nível maior, que aí várias pessoas começam a conhecer. Por isso que eu acho que o programa, ele pode ter essa continuidade, pode ter um nível maior. Por quê? Por causa desse engajamento e das pessoas tendo essa visibilidade dele, dá oportunidade para ter outras oportunidades e contribuir para uma das funções estratégicas da escola, né, que é o desenvolvimento integral do aluno, que é o nosso cerne. Aí, por isso que eu acho que ele pode ter a continuidade, sim, pode elevar ainda, né, ter os maiores eixos, assim. É verdade.
Professora Mariana, desde já queremos agradecer sua presença aqui no SilveroCast. Pedimos agora que a senhora faça suas considerações finais e que deixe uma mensagem para despertar nos alunos a vontade de aprender e de serem protagonistas do processo educacional. Bom, eu já agradeci, mas quero agradecer de novo pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, tá? E queria dizer para os alunos assim, que aproveitem cada momento que a escola tem, cada ambiente que a escola pode proporcionar para vocês, que aqui é um ambiente de aprendizagem, é um ambiente de experiência, é um ambiente de errar também, tá? E é um ambiente que vocês podem aproveitar cada espaço. Por isso, aproveitem muito, retirem de cada professor as oportunidades que eles podem dar para vocês, tá? Porque vocês vão fazer que a base de vocês, que vocês tenham aqui, vai fazer toda a diferença para o futuro de vocês. E é isso, galera. O SilveroCast de hoje está chegando ao fim. Desde já, agradeço a todos que colaboraram e a você, aí de casa, por ter assistido. Não se esqueça, curta, comente e compartilhe esse vídeo para que o conhecimento e os ensinamentos que tivemos aqui hoje cheguem para mais pessoas. Vamos valorizar nossa cultura. Até a próxima!